A sabedoria é uma companheira para o nosso dia a dia. Que Deus te abençoe nessa sexta-feira, dia 20 de dezembro. Abençoe a tua casa também, abençoe toda a tua família, com toda sorte de bênçãos. É uma alegria estar aqui com você. Eu espero que você esteja bem. Eu te convido aí a abrir a tua Bíblia em Provérbios capítulo 10, verso de número 1. Enquanto você encontra, nós vamos nos preparar orando. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse dia, te damos toda a honra e toda a glória, pedimos perdão pelos nossos pecados, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido, e te pedimos, Pai, dá-nos entendimento, sabedoria, revelação da tua palavra, por meio do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Lembrando você que nós temos domingo, 19 horas, o culto, você é o nosso convidado. Nós não vamos fazer o culto dia 24, vamos fazer dia 22, domingo, antecipando, porque dia 24 nós sabemos que muitos vão estar com a sua família, vão estar reunidos na noite do dia 24, então nós vamos antecipar para o dia 22 para que todos possam participar. E agora nós vamos ler aqui Provérbios capítulo 10, verso 1, e a partir do capítulo 10 nós entramos, digamos assim, na seção principal de Provérbios, onde não tem mais longos discursos, por exemplo, a respeito da sabedoria, mas ele vai estar organizado agora sempre em 2 versos, como sempre apresentando 2 caminhos, cada versículo organizado em 2 versos, apresentando 2 caminhos. Um caminho para o justo e da justiça, um caminho do ímpio e da impiedade. E ele então apresenta sempre esses 2 caminhos, dizendo para mim e para você qual caminho você vai escolher. Qual resultado você quer na tua vida? O que você quer colher? Então ele começa no versículo 1, onde fica bem claro como a partir de agora se apresentam os provérbios de Salomão, dizendo assim, provérbios de Salomão, identificando que Salomão é um dos autores de provérbios, nós já falamos sobre isso, é um dos principais, mas ele não é o único. Diz assim, o filho sábio alegra seu pai. Agora nós vemos o contraste, mas o filho insensato é a tristeza da sua mãe. Então nós vemos esse contraste. O que traz alegria? O que traz tristeza? O filho sábio, o filho insensato, a figura do pai, da mãe, ou seja, o filho sábio, ele traz para si alegria e para aqueles que estão à sua volta. O filho insensato traz para si também tristeza, mas também para aqueles que estão à sua volta. Então, a partir daqui, nós vemos Provérbios se apresentando dessa maneira, de uma maneira bem simples, para que todos possam compreender. E ele fala, então, no versículo de número 2, os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. Amados, ele está dizendo aqui sobre aqueles que confiam na riqueza. Ele está dizendo, Senhor, por que você vai confiar na riqueza se você não pode levar nada? Ele está dizendo a riqueza de nada vai adiantar depois da morte, porque ela não tem valor no julgamento. Ela não pode comprar nada. Ela vai ficar, como diz o ditado, caixão, né, não tem gaveta. E Jesus disse lá em Mateus 16, 26, para sermos um pouco mais bíblicos, né? Ele disse assim, olha, do que adianta o homem ganhar o mundo todo, mas perder a sua própria alma? Então ele apresenta aqui já de início esses 2 caminhos. Qual caminho você quer seguir? O caminho dos tesouros da impiedade, das riquezas desse mundo, ou dos tesouros da justiça? Lembrando, amados, que a nossa justiça é Jesus Cristo. Ele é a nossa justiça. Versículo de número 3. O Senhor não deixa ter fome o justo, mas rechaça a avidez dos perversos. Ele está dizendo aqui que o justo ele não vai passar fome, porque todo o trabalho do justo é acompanhado da bênção de Deus. E é diferente daquele que é perverso. O Senhor rechaça a avidez deles. Isso é um termo forte, porque o que ele está dizendo? Que o ímpio ele vai chegar num momento onde ele vai pensar assim, alcancei os meus desejos, né? Realizei os meus desejos. Mas ele não sabe que no fim, ou no final, Deus ele vai destruir todas as suas realizações. Porque foi tudo, são tesouros da injustiça,
como diz a própria palavra de Deus. Versículo de número 4. O que trabalha com mão remissa empobrece, mas o com a mão dos diligentes vem a enriquecer-se. Nós vemos aqui o contraste daquele que é diligente com aquele que é preguiçoso, ocioso. Falamos já sobre isso, que cada um vai colher o fruto do seu trabalho ou do seu não trabalho. E ele está dizendo aqui, o que trabalha com mão remissa, não é diligente, não é esforçado, não trabalha duro quando tem que trabalhar, empobrece. Mas aquele que tem mão diligente, esse vai vir a enriquecer-se. Mas eu quero só lembrar uma coisa aqui que é muito importante. A pobreza em si não é má. Eu vou repetir, a pobreza ela não é má. Agora, a pobreza ou empobrecer em decorrência da preguiça, aí é mal. Entende? É uma coisa, diferente. A pobreza em si não é má. Mas a pobreza em consequência da preguiça, aí sim, né? Porque não é isso que Deus tem planejado para a vida daquela pessoa. Versículo de número 5. O que ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. E aqui ele faz uma referência às oportunidades da vida. Porque está falando de um filho que dorme quando é tempo de cegar, quando é tempo da colheita. Ele está perdendo as oportunidades, ele está perdendo as estações. Então nós precisamos, amados, aqui entender que a palavra de Deus ela vem nos exortar para que nós sejamos filhos sábios. Amém? Ele fala aqui da importância do trabalho, por isso que eu disse que esse livro de Provérbios, ou o livro de Provérbios, é um livro de uma sabedoria prática para o nosso dia a dia. Ela não é de uma sabedoria mística, espiritual, onde vamos orar. Né? É mais ou menos, se nós lermos o Provérbios, com aquilo que o Senhor vem até Josué, até Moisés, e diz assim, o que você está fazendo aí, ajoelhado, orando? Levanta e marcha. É isso que ele está dizendo aqui. Amém? Versículo de número 6. Sobre a cabeça do justo, a bênção, mas na boca do perverso, a violência. Então a cabeça do justo tem a bênção porque ele anda nos caminhos do Senhor, na lei do Senhor. Lembrando que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então se ele tem o temor do Senhor, ele tem essa sabedoria porque a sabedoria é do Senhor também. E quando ele tem essa sabedoria, ele tem a bênção de Deus em tudo aquilo que ele faz. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos perversos cai em podridão. Esse trecho aqui é interessante porque ele fala daqueles que construíram, que são lembrados de geração em geração, porque tiveram uma vida de valor, diferente daquele que é perverso e que viveu uma vida completamente insensata e que parece que não viveu, como se não tivesse vivido. É isso que ele diz aqui, amém? O sábio de coração aceita os mandamentos, mas o insensato de lábios vem a arruinar-se. Amados, o sábio de coração é aquele que tem um coração ensinável, aquele que tem um coração, amados, que está aberto para aprender, para conhecer a Deus, para aprender os seus mandamentos, para andar na sabedoria, também para ser repreendido quando for preciso. Amados, nós precisamos ter esse coração, porque só dessa maneira nós vamos crescer. Nós vamos crescer em todas as áreas da nossa vida, tendo um coração ensinável, tendo um coração que aceita a repreensão, por exemplo. Versículo de número 9. Quem anda em integridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. É interessante porque esse versículo ele fala daquele que anda em integridade, ele não tem do que temer. Nada vai vir de repente para arruinar ou vai aparecer alguma coisa escondida, mas aquele que perverte os seus caminhos será conhecido, ou seja, aquilo que ele fez em oculto vai ser conhecido, vai ser descoberto. Então ele teme as coisas que ele fez porque ele teme ser descoberto. O que acena com os olhos traz desgosto e o insensato de lábios vem a arruinar-se. Amados, a nossa boca ela é fonte de vida e de morte. O sábio sabe usar a sua boca, os seus lábios. O insensato não sabe usar, por isso ele vem a arruinar-se. A boca do justo é manancial de vida, exatamente o que nós estamos falando. Mas na boca dos perversos mora a violência. No versículo 12 é interessante porque é como uma continuação do 11.
O ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Ele significa algo que fica fácil para nós entendermos. Olha só, esse versículo está falando das nossas relações interpessoais, as relações que nós temos aqui nesse mundo, né? E que não está falando de salvação, por exemplo. Mas ele está falando que o ódio é uma arma do diabo para gerar contenda, para gerar conflito, para trazer divisões. Então aquela pessoa que é sábia, ela reage de uma forma. Quando ela é ofendida ou quando há um desentendimento, ela vai reagir com amor, com tolerância, procurando sempre fazer o bem. Mas se ela agir como um insensato e revidar a ofensa, ela vai trazer ódio. E ali, amados, vai trazer lugar para que o diabo possa agir e criar uma confusão ainda maior. Então, vai despertar o ódio no coração tanto dele quanto da outra pessoa. Por causa da reação, da maneira que ele reagiu, e as pessoas que estão envolvidas naquela situação vão todas reagir também da mesma forma. Como diz aquele ditado, se um não quer, dois não brigam. Amém? Vamos para o versículo de número 13. Versículo de número 13 diz assim, vamos lá. Nos lábios do prudente se acha sabedoria, mas a vara é para as costas do falto de senso. Então, o que é a vara? É a correção. Ele vai ter que ser corrigido, porque ele não tem bom senso, ele não está andando com entendimento, com sabedoria. E a vara, ela serve para tirar a estultícia daquele que age como da criança, daquele que age como uma criança, que é insensato, que não tem conhecimento, que não tem entendimento. Versículo 14, os sábios entesouram o conhecimento. O que é isso? Vai acumulando, né? Vai cada vez ficando mais rico em conhecimento. Mas a boca do nécio é uma ruína eminente. Nécio é aquele que tem a falta de entendimento. E a palavra de Deus diz que cada um de nós vai comer do fruto dos nossos lábios, ou a vida ou a morte. Cada um vai comer daquilo que sai da sua boca, ou a vida ou a morte. Aquela pessoa que abençoa a sua vida, por exemplo, e aquela pessoa que amaldiçoa a sua vida. Aquela pessoa que abençoa o seu trabalho, aquela pessoa que amaldiçoa o seu trabalho. Aquela pessoa que abençoa o seu salário, aquela pessoa que amaldiçoa o seu salário. É uma ruína eminente a boca do nécio. Os bens do rico são a sua cidade forte. A pobreza dos pobres é a sua ruína. E aqui ele traz uma reflexão sobre o seguinte: aquela cidade que é rica, ela vai ter maior segurança para suportar aquele ataque, por exemplo, dos inimigos, do que uma cidade pobre. É isso que ele está falando. E isso tudo ele está falando do quê? Da riqueza que a sabedoria traz, porque a sabedoria é uma companheira para o nosso dia a dia. Versículo de número agora 16, é o último que nós vamos ler. A obra do justo conduz à vida, e o rendimento do perverso ao pecado. Então, a obra do justo, amados, porque é feito com justiça, vai conduzir à vida. E a nossa justiça é Jesus Cristo, não esqueça disso. É na justiça de Cristo que nós andamos. Mas o rendimento do perverso, ele vai produzir mais pecado. Ele vai usar o seu rendimento para cometer mais pecados ainda, para andar num caminho mau. Por isso que a palavra de Deus diz que um abismo chama outro abismo, que é exatamente o que nós estamos vendo aqui. Amém? Glória a Deus por mais esse dia, por mais esse trecho. Amanhã nós continuamos a partir do verso de número 17. E agora eu quero te convidar mais uma vez para nós orarmos e encerrarmos esta nossa oração da manhã. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse dia. Pedimos que o Senhor cuide das nossas famílias, dos casais, dos filhos, em nome de Jesus. Abençoe o trabalho do teu povo, traga sobre o teu povo prosperidade, saúde, segurança, Pai. Protege a cada um de nós, dá ordem aos teus anjos a nosso respeito e nos abençoa, Senhor, nós te pedimos. Abençoa-nos com toda sorte de bênçãos e derrama, ou melhor, enche-nos com teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém e amém. Não esqueça de dar like, não esqueça de ver se você é inscrito, não esqueça de compartilhar com quem você ama e coloque nos comentários o teu pedido de oração.
nós oramos por todos, todos os dias, em nome de Jesus. Você não está sozinho. Que Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia, um grande abraço. Daqui a pouquinho, às 7 horas, devocional com a pastora Ana. E às 21h30, nós temos a oração da noite, ao vivo. Que Deus te abençoe. Um grande abraço. 21h30. Deus abençoe a todos.